Olá, gente, boa noite. Estou aqui de novo para conversar um pouquinho com vocês e hoje eu escolhi falar um pouquinho sobre depressão, né? Que é o mal do século. Tantas pessoas têm falado sobre o mesmo tema, né? O mesmo problema psíquico que é a depressão. E tanta gente vivenciando esse transtorno, principalmente antes, durante e pós-pandemia, né? Que é um assunto muito presente, né? Muito real na vida das pessoas. E por incrível que pareça, tem muita gente que ainda não percebeu que se encontra deprimido, né? Acha que é uma tristeza passageira, é um mal-estar temporário, que final de semana que vem vai se sentir melhor, no dia que vem também, e a gente sabe que a depressão não é isso, né? Isso é um transtorno que tem que ser tratado, né? Às vezes com medicação, por indicação de psiquiatra, e concomitantemente com terapia, com psicólogo, que é o meu caso na clínica, né, que eu atendo muitas pessoas deprimidas. A gente vai falar sobre depressão, sobre um leque amplo, que a gente não pode entrar muito em detalhes, porque as pessoas que veem o vídeo nem sempre são pessoas que entendem a fundo, né? Tem que falar de uma forma bem simples, né? Bem acessível a todas as pessoas, para elas realmente entenderem que aqueles sintomas que elas estão vivenciando é um sintoma de depressão. Normalmente, a depressão surge, né, com traumas do passado. Existem vários fatores que ocasionam a depressão. Eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, perda de um ente querido pode ocasionar depressão. Anos, vidas comprometidas por conta dessa perda. Abusos sexuais, perda de emprego, perda de relacionamentos, né, amorosos, afetuosos, onde a pessoa se dedica muito e aí leva um fora e aí não consegue se recuperar. E aí começa a desenvolver uma depressão. A depressão, quer dizer, é um estágio de tristeza, mas eu não falo de uma tristeza simples, uma tristeza comum. É uma tristeza aguda, né, onde todas as vontades elas são sufocadas dentro daquele indivíduo, né? Ele não tem mais vontade de passear, ele não tem vontade de bater papo, ele não tem vontade de se relacionar com outras pessoas, nem mesmo as pessoas da família, a vontade dele é só dormir. Ele às vezes perde peso porque ele não sente desejo nem vontade de comer, né? Às vezes em casos mais graves ele não tem vontade de tomar banho, de escovar o dente, enfim, é um estágio muito depressivo, né? Muito triste, porque a pessoa realmente ela se larga totalmente da realidade, da vida, do cotidiano. Mas temos alguns sintomas, né? Dentre vários que eu vou citar aqui para vocês, com relação os mais comuns, né? Os sintomas mais comuns da depressão, né? Falta de energia, né? Quando eu falei falta de energia, quer dizer, não tem desejo de fazer nada, ela quer realmente ficar prostrada sem fazer nada, né? Não tem aquela vontade de, eu vou fazer uma caminhada porque o dia está lindo. Não, o dia está horroroso, por mais bonito que o dia esteja, o dia está horrível, eu não tenho vontade de nada, o som do passarinho me irrita, né? O som do mar me irrita, é tudo muito ruim, a minha vida tá sem sentido, eu não quero fazer nada, deixa eu quieta no meu canto. Muitos dos sintomas vêm em função desse desânimo constante, né, cruel, que a pessoa vem sentindo. Um outro sintoma é a falta de sono, né? Quer dizer, tanto a falta de sono como o excesso de sono, né? A pessoa deprimida, às vezes, dependendo da pessoa, ela não consegue dormir. Ela deita e ela não tem aquele descanso corporal, ela fica muito acelerada, ela vira de um lado, vira para o outro, ela senta, ela levanta, ela bebe água, ela não tem condições
físicas, né, e mentais para relaxar. Ela não consegue, isso é além da vontade, do desejo dela, né. E o outro lado é quando ela busca no sono, né, a solução para aquele mal-estar que ela está vivenciando. Ela acha que na cabeça dela, que se ela dormir os problemas vão sanar, ela não vai ter que entrar em contato com a dor, com o trauma, né, então ela prefere dormir, né, ela dorme, dorme, dorme e não é o suficiente, porque na cabeça, né, depressiva, o sono seria o remédio. Então, se ela conseguir dormir o maior tempo possível, ela vai ficar curada, né, que quando ela acordar tudo vai estar mudado, num estalo de dedos. Mas não é verdade, porque quando ela acorda tudo está do mesmo jeito, porque na realidade ela tem que entrar em conflito com os próprios traumas, né, em em contato, quer dizer, com os próprios traumas, né, ela tem que vivenciar os lutos, ela tem que elaborar os traumas para ela poder se condicionar a sair do processo depressivo. Um outro Uma outra, eu até já comentei aqui, a falta de apetite, né, onde ela não tem vontade de comer e aí ela começa a emagrecer muito, né, drasticamente. É uma pessoa forte, mas de repente ela começa a perder muito peso e isso ocasiona outro tipo de comprometimento, que vem anemia, que vem outros tipos de comprometimento a nível orgânico, né. Então, a gente tem que ficar bem atento com a relação à perda de apetite, que é um dos sintomas em que o depressivo eh, desenvolve, né, naquela fase. E o detalhe é que eu já havia falado, o depressivo ele nem às vezes ele nem sabe que ele está com depressão, né. Ele acha que aquilo é um mal-estar momentâneo que vai passar, mas na realidade ele já está há anos, né. Tem casos em que ele vive anos deprimido e não consegue perceber. Quer dizer, ele às vezes até suspeita, mas ele não busca ajuda, porque ele não acha que aquilo é grave, ele acha que aquilo ali vai passar uma hora ou outra, né, por passe de mágica, e não é assim que funciona, né, na verdade a gente sabe que todo tipo de comprometimento psicológico a gente tem que fazer tratamento, né, para poder se livrar dele, né. E aí que eu falo, às vezes com medicação, às vezes a própria terapia, à medida em que a gente começa a falar, a gente começa a despotencializar, né, as angústias, né, os traumas, e aí a gente começa a sarar. Na verdade é isso, né, a gente começa a ficar bem com a gente mesmo. Outra característica, né, das pessoas com depressão, elas sentem uma necessidade absurda de comer doce. Até hoje, vários estudos foram feitos a respeito dessa, né, desse sintoma, né, desse desejo do doce. Eu acho que é meio inconsciente mesmo, porque como a vida dela está tão amarga, tão sem sentido, ela acha que talvez neuroticamente, que ela não sabe, mas se ela botar doce para dentro, a vida dela vai melhorar. Porque doce traz o quê? Traz excitação, traz satisfação, né, aquela vontade, dá aquela animada. Então ela fica fissurada por comer doce, né? E todo tipo de doce, né? A gente não fala só dos bons, brigadeiro, essas coisas não, qualquer tipo de doce. E também a questão das massas, né? Normalmente as pessoas com depressão, elas também têm essa tendência a querer comer muito doce e muita massa. E aí massa a gente tem, né, um leque de sugestões e de comidas através das massas, né? Que por alguns instantes isso faz ela se sentir bem com ela mesma. E aí vem a questão do pegar peso com relação à depressão, porque tanto perde peso como aumenta o peso corporal, né? A pessoa de tanto comer doce, não quer dizer que qualquer pessoa que gosta de comer massa e que gosta de comer doce esteja com depressão. Não estou falando isso, estou falando que é uma possibilidade, né? Outra coisa que eu achei interessante é aquela pessoa que todos os dias sente dor corporal, né? A dor que ela fala é uma dor psíquica, mas a dor que ela identifica é uma dor corporal. Tanto pode ser dor de cabeça, dor no corpo, dor no joelho, qualquer tipo de dor, né? Qualquer tipo de coisa que remeta a ela a um sofrimento.
Então ela expressa a dor psíquica muitas vezes através da dor corporal, né, seja ela de que nível for, dor de dente, dor de cabeça, quer dizer, não é que ela não esteja sentindo a dor, ela está sentindo a dor, ela tem essa dor real, mas às vezes essa dor real, ela é em função da depressão, né, e aí não tem remédio que consiga dar resultado positivo para isso. Ela pode anestesiar lá com analgésico, com anti-inflamatório, naquele momento, mas aquela dor é permanente, que a gente chama de dor crônica, né? É uma dor que ela nunca cessa, né? Ela te dá alguns momentos de conforto, porque quando você toma um analgésico, você fica 2, 3, 4 horas anestesiado e aí você não sente a dor. Então você tem aquela sensação de que realmente você já não está mais sentindo dor. Mas quando volta, porque nós não estamos falando de uma dor corporal e sim de uma dor psíquica, né? Isso tem que ficar bem claro, né? As pessoas têm que entender bem o que é dor psíquica que eu estou me referindo, né? Que é essa dor que é da alma. Quando a gente fala de dor psíquica, a gente está falando uma dor na alma, uma dor que a gente não consegue, às vezes, grande parte das vezes, identificar, né? Só através de um tratamento psíquico, né? Através de uma terapia. Elas têm também outro sintoma, é alteração do fluxo intestinal. Então, elas ficam oscilando entre prisão de ventre, né, constipação, e ou diarreia. Então é uma pessoa que ela apresenta essa sintomatologia, né, entre o intestino, né, ou ela fica 7 dias, eu não sei precisar, porque cada organismo é um organismo, sem evacuar, ou ela evacua 5, 7, 8 vezes por dia. Então isso é um sintoma depressivo também. Depois que a gente faz todos os exames, né, a nível de intestino, né, vai fazer todos os exames e os exames dão negativo, né, para algum comprometimento intestinal, a gente está falando de quê? De uma dor psíquica, que vem junto com a depressão. Então a gente tem que ficar muito atento a essa oscilação entre a constipação e a diarreia, né, que é um dos sintomas presentes no distúrbio depressivo. A pessoa, já falei também que a pessoa tem diminuição do interesse pela vida, pelas pessoas, pelas novidades, né? Ela não tem vontade, a gente está falando de desejo, de vontade. Então, o depressivo, ele não tem vontade de nada. Para ele, ele quer ficar quieto no lugarzinho dele, sem ninguém incomodar. Mas a dor é intensa, a dor psíquica é intensa. Então, ele não consegue ficar bem com ele mesmo, ele se sente mal com ele mesmo. Então, isso é meio complicado para o convívio dele, né, com ele mesmo e com a sociedade, com a família, com a escola, com o trabalho, enfim. Tudo fica comprometido quando ele está depressivo, né? Com essa depressão que pode ser uma depressão leve, uma depressão moderada ou uma depressão aguda, né? Aí varia, né, de nível, de sujeito para sujeito. E aí a terapia ela entra, né, para ajudar ele a identificar que aquilo que ele está vivenciando é um processo depressivo e que precisa ser tratado psicologicamente falando, né? Muitas vezes o depressivo ele tem dificuldade de foco, ele tem dificuldade de raciocínio, ele não consegue raciocinar, o raciocínio dele é muito lento. Então ele às vezes confundindo, que fulano é lerdo, pô, ele não consegue entender nada, eu falo 10 vezes, eu explico 5 vezes, 10.000 vezes e ele não consegue entender. Isso também fica comprometido. A questão do raciocínio lento é uma característica da pessoa depressiva, né? Ele demora muito para poder entender as coisas, né? Para poder pegar o fio da meada. Então, a gente tem que ficar atento a isso.
A gente fala também de um sintoma de tristeza, que eu já comentei com vocês, né, que é uma pessoa triste, por mais que o dia esteja bonito, por mais que os passarinhos estejam cantando, por mais que coisas simples da vida que traz um pouco de alegria e de tristeza para uma pessoa normal, para o depressivo isso não faz sentido nenhum. Quer dizer, ele não vê alegria, ele não vê, felicidade em nada. Tudo para ele é feio, tudo as pessoas são falsas, as pessoas não são leais. Quer dizer, ele é um pessimista. Além de ser depressivo, ele é um pessimista, né? Nada é bom. Tudo é ruim na vida, no sentido, nas pessoas, enfim. Ele vive sempre angustiado, né? É uma angústia constante. Eles têm medo da vida das pessoas, do que ele está sentindo. Ele tem medo de procurar ajuda porque ele não sabe o que ele. Ele tem uma fantasia. As pessoas que não fazem terapia têm uma ideia errada do processo terapêutico, né? Elas acham que terapia é coisa de maluco, né? Não sei por que tem esse estigma. Então, muitas pessoas têm até vergonha de dizer que estão em processo terapêutico porque assinar um atestado de loucura. Gente, não existe isso, né? A gente sabe que a terapia ela é uma ajuda, né? Ela é um processo em que você se predispõe a se autoconhecer, né? E a partir dos seus traumas, você conhecendo e revivendo e reelaborando, reescrevendo a sua história, ou seja, ressignificando a tua história. Você consegue se libertar muitas vezes de muitas coisas que você viveu lá no passado. E aí, quando a gente fala no passado, a gente fala no tempo da infância, no tempo da adolescência, até mesmo no tempo adulto, né? Há um tempo mais presente na vida das pessoas em que elas têm que refletir, né? Na verdade, elas têm que se autoconhecer, ela tem que saber o que ela quer, o que ela gosta, né? Para que ela veio, qual é o objetivo, né? Qual é o compromisso dela com a vida. Então, tudo isso, o processo terapêutico, ele te facilita, né? Para que você consiga se conhecer melhor, né? Estar em harmonia com você mesmo, né? Se dar uma oportunidade. Então, está na hora das pessoas desmistificarem a questão do terapeuta, da terapia ser uma coisa maléfica, né? Uma coisa de gente maluca. Não faz sentido. As pessoas ainda, no século que a gente vive, ainda pensar dessa forma, com relação à terapia. Então, vamos nos dar uma chance de da gente se conhecer melhor, da gente fazer uma autoanálise com a ajuda de um profissional que se especializou para isso, para te ajudar a pensar a respeito, né? Te dando a possibilidade de você ressignificar a sua vida, né? Se livrando de todo o processo traumático que você vivenciou, se livrando de todas as fantasias que você criou na sua cabeça com relação à sua vida, se livrando das frustrações, aprendendo a lidar com as frustrações, que também é um processo difícil, mas tudo isso é verificado e é vivenciado terapeuticamente. Então, eu acho que a gente merece se dar uma chance de viver uma vida melhor, né? Porque não é justo que ninguém viva em sofrimento o tempo todo. Um dia isso passa, mas passa na medida em que a gente busca ajuda. Porque num passe de mágica isso não funciona. A gente está falando de uma dor na alma. E essa dor na alma ela tem que ser entendida. Às vezes a gente passa a vida e a gente perde muito tempo, né, achando que as coisas vão se resolver, mas elas só vão se resolver à medida em que a gente arregaçar a manga e entrar em contato com os nossos traumas, com as nossas perdas, com as nossas angústias e reelaborar a nossa história para que a gente possa ter uma realidade, uma vida melhor em todos os sentidos, né? Porque você vai ficar mais leve,
você vai entender as pessoas, você vai se livrar dos julgamentos. Então, a proposta terapêutica é exatamente essa. E eu estou aqui para possibilitar às pessoas um entendimento um pouquinho melhor, né? Porque a gente não fala muito a respeito, a gente não aprofunda muito, porque também nem tem tempo para isso, as pessoas também vivem uma vida atribulada, enfim. Então, a gente precisa se dar essa oportunidade, né? De aprender a viver melhor. Então, estou aqui nas redes sociais, quem me conhece, algumas pessoas me procuram, Josiane Malaquias, né? Estou aqui, faço atendimento online também, presencial. Estou aqui no Rio de Janeiro, precisamente mais no bairro da Tijuca. E quem quiser entrar em contato comigo, é só me procurar no YouTube ou no Instagram, né? @psi_josiane_malaquias, que vai me encontrar lá, tem todas as informações. Agora está na hora da gente cuidar da gente mesmo, né? Uma boa noite a todos, um forte abraço e muita saúde para a gente sempre, porque a gente merece.